sabe me falar onde fica esse tal de côncavo? Bem-vindos a mais um Coisas de Oriental, essa é a lição 2 e vamos falar de um assunto muito polêmico, não! Vamos falar de física, vamos falar de lentes côncavas e convexas, além de... Não, brincadeira. A gente vai falar sobre o côncavo do olho. Quando você começa a assistir vídeos de maquiagem, você vê muitas meninas falando, agora você vai lá e marca o seu côncavo. E aí, ok, né? Porque elas têm aquela dobrinha, e aí fica muito fácil de saber onde é o côncavo, ou então ela já tem muito treino. Mas agora, quando você vai passar essas dicas pro seu olho, como é que fica, né? Então eu vou passar pra vocês o que eu descobri que fica bom pra mim. Eu espero que ajude vocês também, porque como cada olho é diferente, talvez algumas coisas você tenha que adaptar. Mas a princípio, o esquema é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tirei a franja da frente só pra poder ver melhor o olho, tá? Eu vou mostrar pra vocês duas formas de marcar o côncavo. Uma que eu gosto mais e a outra que é possível também, mas eu acho que no meu olho não fica tão legal. Então, pra isso, eu vou aproximar a câmera pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Olá! Então, eu vou mostrar pra vocês a primeira forma que eu gosto. Quer dizer, a forma que eu gosto de marcar o meu côncavo. Eu vou fazer um olho de cada vez para vocês conseguirem ver a diferença, tá? Primeiro de tudo, algumas dicas básicas de você tentar encontrar onde está o seu côncavo. Você com a luz em cima, né? Normalmente a luz fica em cima mesmo. É você abaixar assim e olhar no espelho. Onde fizer sombra é o seu côncavo. Por quê? O que acontece? Normalmente, quando você vai tocando assim o seu olho, sentindo o final da bolinha do olho, é onde seria o seu côncavo. Só que o que acontece? Pra mim, se eu vou fazendo isso, olha aqui onde fica o meu côncavo. Ele fica quase na sobrancelha. Então eu falei, não vai dar certo isso. Tentei outra coisa e aí pra mim deu certo. Ó, eu olhando pra câmera, eu consigo ver que aqui já tá um pouquinho mais escuro. Tá vendo? Aqui tem uma sombrinha. É aqui que eu vou marcar o meu côncavo, tá? Mas também o meu olho já tá treinado pra encontrar esse cantinho aqui, porque é onde eu vi que dava certo. O que acontece? Eu não faço o traçado assim pra dentro, eu faço ele aqui, no máximo até 1/3 do olho. Porque ele acaba ficando como se fosse aquele Vzinho externo, sabe? Daquela maquiagem que você fala, agora faz um V. E aí, porque eu acho que pra mim, dessa forma, dá uma impressão de estar marcando o olho, dá uma profundidade, que é isso que você tá buscando quando você quer marcar seu côncavo, é você dar uma profundidade. Pra isso, eu acho que o ideal seria usar uma sombra opaca. Nada te impede de usar uma sombra com brilhos, assim, não vai perder esse efeito de profundidade, só que eu acho que uma sombra opaca te permite um efeito maior, tá? Então pra isso eu vou usar essa sombra... Não, eu ia usar essa daqui da Natural Line, mas eu vou usar uma outra. Eu vou usar... Deixa eu ver. Eu vou usar essa aqui da Contém 1 grama. Eu vou usar uma pretinha, tá? Só pra vocês poderem ver uma marcação bem marcado mesmo. Mas normalmente eu usaria um marrom. Quando você tiver craque em marcar seu côncavo, você pode até começar a experimentar com cores, fazer uma marcação roxa, sabe? Que acho que a princípio pode dar um pouquinho de susto, então vamos lá com as cores mais neutras, certo? Vou pegar um pincel que ele não é, assim, nomeado para marcar côncavo. Mas como o meu olho é pequeno, apesar desse espaço ser grande, meu olho é pequeno, ele é bom. Eu vou usar esse pincel de sombra do kit da Intense, tá? Ele é um pouco denso, então eu acho que ele é muito bom para você aplicar e espalhar. Você aplica com ele assim, tá vendo? Assim. Depois você vira ele e faz assim. Deu pra entender? Primeiro assim, depois assim, certo? Então vamos aplicar a sombra. Peguei um pouquinho do preto e aí, ó, vou marcar aqui. É só até aqui que eu vou. Tá vendo que já deu uma marcação mesmo, né? Ficou bem marcado. Aí eu viro ele e faço assim, certo? Tá vendo? Aí depois que eu fizer aquela marcação, eu só preencho aqui dentro do olho, tá? Por que eu fiz ele com aquela marcação com o olho aberto? Justamente por isso, ó.
aqui você consegue ver um monte de sombra. Aí eu fecho o olho, somem, entendeu? Por isso que eu sempre nos meus tutoriais eu falo, faz isso com o olho aberto, pra você ver como é que vai ficar quando você tiver o olho aberto mesmo, tá? Aí você vai me falar, ué, mas isso é... Você fazer aquele Vzinho é normal, né? Não tem nada diferente? É, realmente, assim, nas minhas maquiagens é isso que eu faço pra marcar meu côncavo, por isso que acaba, talvez, dando uma impressão meio comum, assim, ué, mas por quê, né? Não tá uma coisa muito natural. Não tá muito natural porque eu fiz com preto. E pra deixar uma coisa mais natural, você faz com um marrom mais claro, você faz um degradê de marrom. Pra isso, eu vou pegar um pouquinho de marrom, com um pincel um pouco mais fofo, tá? Só um pouquinho, assim, até um peteleco pra tirar um pouco da sombra, e esfuma isso daqui. Ó, até acabou marcando um pouco mais o côncavo. Mas é só pra esfumar mesmo, e aí você consegue um efeito degradê e uma marcação ainda maior. Tá vendo? Eu gosto muito desse estilo, assim, eu acho que fica muito bonito. Você não necessariamente precisa ficar naquele formato assim, de arco-íris. Você pode dar uma puxada, você pode dar uma... abaixada, dependendo do formato do seu olho, o que você acha que fica legal. Pro meu olho, eu gosto assim de deixar um pouco puxado, mas não muito também. Por que eu só marco até 1/3? A impressão que eu tenho é que marcando aqui eu já consigo... Não é que eu tenho um efeito de marcado assim, olha, eu consigo ver exatamente o formatinho do olho dela. Mas eu já consigo dar uma profundidade pro meu olhar. Então, eu posso completar essa parte aqui com uma sombra sem brilho, com uma sombra com brilho, com uma sombra clara, com uma sombra escura, mas se eu tiver isso daqui marcado, eu dou essa dimensão pro meu olho. Ó, vocês estão conseguindo ver que aqui tem uma sombra? Consegue, né? Agora, existe uma outra maneira que eu testei pra fazer uma marcação mais precisa, assim, que realmente você dá uma cortada no olho. No meu olho eu não acho que fica legal, até porque eu não tô muito acostumada com esse tipo de marcação. Mas, por exemplo, se você olha os vídeos da Sandra Harumi, ela tem o costume de marcar mais pra dentro, assim. E eu acho que nela fica muito bem, em mim eu não gosto. Por isso que eu digo pra vocês, assim, vai testando o que vocês acham que vai ficando bom em vocês, o que combina com o formato do olho. Mas assim, essa é uma dica de como você pode começar, tá? Eu vou pegar um pincel mais preciso. No mesmo pincelzinho do kit da Intense, vem um pincel que pode ser tanto para lábios, quanto para delineador, quanto para você aplicar sombra aqui embaixo, quanto para fazer essa marcação. Então eu vou pegar esse pincel, que é bem achatadinho. Eu vou pegar uma sombra marrom, de novo, de olho aberto. E aí você meio que inventa um côncavo, tá vendo? Aqui eu tô um pouco mais fiel ao final do meu olho mesmo, da bolinha, quando eu faço assim, tá? Eu vou deixar aqui mais retinho. Isso eu acho que fica, dá um efeito de... Olha como fica diferente o meu olho. Dá um efeito super mais gráfico, né? Por isso que, pra mim, eu ainda não acostumei. Mas eu acho que é legal, assim, pra dar um efeito de maquiagem bem mais diferente. Aí eu vou com aquele pincelzinho de aplicação de sombra e esfumo. Claro, se você quiser uma coisa mais gráfica, você deixa isso marcado. E aí vocês viram, né? Aqui eu não segui exatamente aquele formato de arco-íris, porque essa ponta eu deixei reto. Fica uma coisa menos natural, né? Essa ponta reta aqui. Mas eu não acho que fica feio, assim. Eu acho que pra ficar mais natural, você entra ela aqui, tá? Mas ó, tá vendo? E eu mantive essa marcaçãozinha assim que eu tô acostumada. Mas foi meio força do hábito, você não precisa fazer isso, tá? E aí aqui você tem uma outra marcação de côncavo, que eu acho que é legal, só que pra mim eu não tô muito acostumada. O formato do seu olho pode até mudar um pouquinho quando você faz isso, tá vendo? O jeito que eu marco normalmente deixa o meu olho assim, mais natural. Esse daqui, apesar de não estar muito assim, você vê que tem essa marcação.
Se você fizer isso com preto, fizer isso com uma outra cor, dá pra marcar bem também. E é a mesma coisa, você pega uma sombra marrom que seja alguns tons mais claros, e aí você vai esfumando, vai ficando uma coisa mais natural. Então, essas foram as duas formas que eu encontrei que existem pra você marcar o côncavo, ou você meio que inventar um côncavo, mas que fica de uma maneira legal. Consigam reutilizar essas dicas e que dê certo com vocês também. Se vocês tiverem outras dicas de como você marca seu côncavo, como que você, não sei, conseguiu adaptar para o seu olho, quiser compartilhar, por favor, faça isso, que vai ser muito legal ver como que vocês fazem também. Eu vou deixar todos os meus links de rede social, do Facebook, Instagram, Pinterest, para vocês darem uma olhadinha. E se você tiver curiosidade, o batom que eu tô usando é esse daqui da MAC, que chama Ladybug, tá bom? Então é isso, obrigada pelo carinho, os novos inscritos e até a próxima. Que estranho, mas tudo bem. Até a próxima, pessoal.